Bem-vindos ao terceiro episódio da série Santidade Integral. E neste episódio o tema será Santidade na Alma. Amém? E o texto que vamos nos respaldar para desenvolver esse tema está em Hebreus, capítulo 12, do verso 4 ao verso 12. Vamos ler? Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre conosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disto, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. A santificação na alma ocorre pela palavra-chave da referência que acabamos de ler. E a palavra é correção. Não existe outra forma de santificá-la a não ser corrigindo os efeitos da contaminação do pecado. Como filho de Deus, nós precisamos sermos educados na nova doutrina que agora faz parte de nossa vida. Observe. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Tito 2, verso 14. O texto diz que a graça salvadora nos educa no intento de renegarmos as impiedades e as paixões mundanas, porque à medida que somos educados na doutrina de Cristo, renunciamos o pecado e então passamos a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Amém? E isto nada mais é do que a alma se tornando íntegra para a vinda de Jesus, para a manifestação de Cristo, isto é, o seu retorno. Okay? E a nova doutrina da qual temos que ser educados está na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, que infelizmente hoje em dia é usada muito mais para discussões, polêmicas e defesas do que para corrigir o nosso caráter. Observe, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Em função disso, não devemos fugir da disciplina que a palavra de Deus exerce sobre a nossa alma. Amém? A fim, então, de participarmos da santidade divina. Como diz o salmista, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, verso 7, parte A. Amém? A alma, sem uma educação cristã, embaraça o desenvolvimento de uma espiritualidade verdadeira. Ela dificulta o andar no Espírito. Amém? Portanto, o seu aperfeiçoamento é um critério em direção aos céus. Ok? Para isto, temos que então investir pesado em conhecimento bíblico, porque essa disposição fará com que o Senhor haja em nossas vidas para nos transformar. Observe, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Hebreus 4, verso 12. Que poder tem as Escrituras em nossas vidas? Não é verdade? Primeiramente, ela é viva, isto é, produz a vida de Deus em nós. Em seguida, ela é eficaz, do grego energis, comparável a energético, amém? Que denota algo operando ativamente. Ou seja, cada vez que absolvemos o ensino das Escrituras, alguma coisa da parte de Deus opera dentro de nós e nos tira da ociosidade e também da ineficácia. Amém? Logo depois, ela é cortante. A palavra é cortante, o que significa que ela fere, machuca, porém para o bem, uma dor que expulsa o mal de nossa alma. Okay? Logo após ferir, ela penetra no íntimo do ser. Foi o que o autor se referia ao mencionar que ela divide alma e espírito juntas e medulas. No intuito, meu amado e minha amada, de discernir pensamentos e propósitos do coração. Isto é, ela julga os nossos mais profundos intentos a fim de nos corrigir. Amém? Não foi à toa que o apóstolo Pedro disse assim: crescei no conhecimento, porque o conhecimento nos santifica. E não foi à toa também que Jesus disse isto. Observe: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. O exame da palavra nos tornará aptos ao reino de Deus, à vida eterna. Por quê? Porque ela nos molda no caráter de Jesus. Amém? Dessa maneira, meus queridos, o confronto das Escrituras não será nada agradável para a nossa alma. Nos exigirá renúncias dificílimas, nos deixarão desconfortáveis conosco mesmos, provocará um terrível incômodo interior, mas o seu fruto será de justiça, amém? De acordo com os preceitos de Deus. Todos nós, você e eu, precisamos nos submeter a este confronto, pois a nossa alma é contaminada pelo pecado e nos trairá se não a colocarmos ou alinhada à palavra de Deus. Amém? E esse alinhamento, Paulo chamou de domínio próprio. Amém? Que representa manter a alma sob as rédeas
dos preceitos, dos mandamentos eternos do Altíssimo, sobre os seus princípios. Amém? A maioria dos filósofos antigos concordavam que a nossa vontade deveria ser controlada e, às vezes, dominada. Amém? Eles concluíram que havia algo de errado em seguir os desejos da alma sem uma ação reguladora. Sêneca, que viveu de 4 a.C. a 65 d.C., disse: os homens só podem ser considerados grandiosos à medida que aprendem a controlar a si próprios e dominar os seus desejos. E Arthur Schopenhauer, que viveu de 1788 a 1860, afirmou certa vez que a salvação somente poderia ser adquirida, alcançada pelo domínio da vontade, mediante o ascetismo e a renúncia. Amém? Embora esses dois filósofos e tantos outros não buscassem em Deus a vitória, o controle sobre seus desejos, aceitavam o conceito de que não poderia as pessoas viverem independentes por elas mesmas. Amém? Porém, nós, cristãos, sabemos que este algo errado é o pecado que herdamos de Adão. Amém? Por essa razão, devemos entregar os desejos de nossa alma ao controle do Espírito Santo, ok? E o que Paulo chamou de domínio próprio. Amém? À vista disso, é necessário nos comprometer radicalmente em vigiar as nossas ações almáticas e também reações para que elas não nos desvirtuem da avenida da santidade de Deus. Amém? Jesus nos alertou certa feita sobre o perigo de ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Por quê? Na ânsia de ganhar o mundo, nós temos o risco de permitir que o caráter deste mundo seja o nosso caráter também. Amém? E o mundo, ele não tem qualquer compromisso com a vontade de Deus. Escute isso. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, de 15 a 17. Como se percebe de maneira inconteste que há uma desconexão do pensamento que dirige o mundo com o pensamento de Deus. Amém? Desse modo, no engodo da sua aparência, nós perdemos a identidade espiritual e ficamos assim anos-luz da vontade de Deus para as nossas vidas. Escute isso. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, verso 4. Somente uma fé, convicta e crescente, ou seja, uma fé em santificação, é capaz de resistir, de vencer, de derrotar as pressões que o mundo impõe sobre nós, que o sistema deste mundo impõe sobre nós, para nos afastar da santidade divina. João disse assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, verso 4. Precisamos entender, então, que o sistema do mundo é inimigo de uma alma ávida a amar o Senhor. Amém? Portanto, se você amar a santidade, vai precisar, em nome de Jesus, tomar muito cuidado
com o que do mundo tem entrado em sua mente e trabalhar intensamente para que aquilo que já entrou se retire. Paulo disse assim, escute: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. A palavra conformeis nesse texto no grego é suschematizo, amém? Que pode ser comparado a esquema, esquemático, que alude ao estilo, modelo, padrão. Ou seja, não podemos nos ajustar ao modo de pensar e de viver do mundo. Amém? Suschematizo também aparece em 1 Pedro 1,14. Escute. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Esse texto diz que não devemos mitigar os apetites da nossa alma que coadunam com o pensamento do mundo. Amém? Pois qualquer adequação com eles pode ser fatal para a espiritualidade. Amém? Como diz o autor aos Hebreus, temos que resistir a esses desejos até o sangue, se for necessário. Amém? Meus amados, a Bíblia não deixa a menor dúvida a respeito daqueles que hão de herdar o reino dos céus. Escute. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 21. Paulo fazia alusão às obras da carne, do verso 19 e 20, para nos ensinar que não espere viver uma eternidade ao lado do Criador aquele que não corrigir as obras da carne em sua maneira de viver. O céu é uma herança, amém? Para aqueles que se mantiveram puros, isto é, para aqueles que priorizaram a santidade e viveram por ela, amém? A concupiscência da carne está estruturada no mundo. Basta irmos lá e vivermos, amém? E satisfazermos as suas concupiscências. Mas o cristão autêntico, o cristão genuíno, não vai permitir se envolver com o pecado a tal ponto de ficar fora do reino de Deus. Sabe por quê? Porque reconhece a palavra de Deus como seu modelo inegociável de vida. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio da série Santidade Integral. Tchau!